Meus amigos, estamos vivendo os tempos da comunicação. Todo dia é dia de comunicar, todo dia é dia de abraçar, todo dia é dia de cumprimentar, de ajudar as pessoas, conviver com as pessoas do bem, para que a gente cresça cada dia mais intelectualmente e em todos os sentidos. Quero convidar você para ouvir a gente acessando grupomundial.com.br. Ali estamos nós, com a Rádio Mãe, a Rádio Mundial FM, Rádio Viola 91.7 e Rádio Viola de Guaraniaçu 98.1. Sejam bem-vindos. São 26 anos de existência desse grupo e eu quero você junto com a gente. Venha somar conosco, venha comunicar, porque esse é um dom de Deus. Grupo Mundial é você, eu, sua família, para ser feliz. Você está procurando um carro para comprar? E eu estou aqui para te indicar. Indicar Veículos. Essa eu conheço. Essa eu assino. Você tem a uma quadra do Shopping JL em Foz do Iguaçu, na Avenida Pedro Basso 32. Venha para cá. Carro com garantia e revisado. E acima de tudo, periciado. Melhor preço, qualidade, fale com o Paulinho. E ligue para nós. 45-9976-0170. Eu disse Indicar Veículos. Essa eu indico e garanto. Vem pra cá. Querido amigo, comunicar é um dom que vem de Deus. Na verdade, o comunicador é aquele que é escolhido por Deus. Falar em comunicação é falar em escrever, é falar em falar, é falar em ouvir o rádio. Aqui está, radiopatrias.com. Rádio Pátrias, a sua rádio além fronteiras. Uma rádio que transmite do Paraguai e do Brasil através do sistema streaming para que você possa ter tecnologia e usufruir dela. Convido você, ouça uma rádio com muitas variedades musicais, com muitos segmentos de cultura gaúcha, cultura nativa, música sertaneja, música de bandas e aquela música internacional a noite toda. radiopatrias.com. Eu convido você. Acessa, ouve e fala conosco. Senhoras e senhores, Vanderlei de Almeida de volta. Podcast Pode Ver, um sonho, uma alegria, uma prosa, cada encontro é uma emoção, cada história é uma coisa diferente e é assim que a gente está levando a nossa vida aqui. Hoje tenho o prazer e a alegria de receber conosco, em nome do Grupo Mundial de Comunicação, com a direção de Giancarlo Bottega, esse grande amigo, um jornalista, um louco, estudioso, um cara que nasceu no interior, um cara que ajudou pouco, mas incomodou bastante seus pais quando criança, porque já tinha na veia, na alma, o jornalismo e a história da vida. Conosco, nada mais, nada menos que nosso querido Gilmar Antônio Piola, filho do seu Adolfo e da dona Eva. E aí, seja bem-vindo aqui com a gente. Conte como é que tu nasceu lá na costa do Rio e enganou seus pais e ia para a cidade para não trabalhar. É verdade isso? Seja bem-vindo, Piola. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast que está aí há pouco tempo, mas já vem conquistando aí corações e mentes aí dos iguaçuenses e dos amigos aqui da fronteira. Bacana. Eu chamei você de Antônio porque teu nome é Antônio com acento e o meu também, né? Vanderlei Antônio, então meio que ri. Sim. Antônio, porque minha mãe era devota de Santo Antônio. Sempre tem um porquê, né? Sempre Exatamente. Tem uma justificativa. E Gilmar, porque meu pai torcia pro Santos. Olha, e Gilmar era o goleiro do Santos. Seu ele pai torce até hoje, né? Torce, verdade. Tem um significado. Então, nomes assim, né? Vanderlei por causa do Vanderlei Cardoso, Antônio por causa de Santo Antônio, quase casou. O nome da sua mãe é Eva e a minha também, né? Bacana. Que coincidência. Coincidência. Boa você coincidência. Do vizinhense. Cara, é uma emoção sair do lugar que você saiu, na costa do Rio Chupim, com uma história linda nas costas. Você já imaginava que você ia se transformar nesse jornalista conhecido e conceituado que tu é hoje? Ou as coisas foram acontecendo dia a dia? Eu sempre sonhei grande. Então, eu queria, na verdade, ser artista, ser músico. Esse era o meu grande sonho de infância. Nasci lá em Dois Vizinhos, na linha Jacutinga. O Jacutinga fica perto do rio Chupim. O rio Chupim é um afluente do Iguaçu. Isso. Mas antes
antes de passar por ali, ele passa pela Flor da Serra, faz uma curvinha, passa pelo Jacutinga e depois pela Volta Grande. Então a gente diz que o rio faz uma volta grande ali, entendeu? E segue o seu curso até desaguar no Rio Iguaçu. Mas é um grande afluente do Rio Iguaçu. Ele nasce ali na região de Palmas, aquela região, e percorre todo o sudoeste do Paraná. Ele praticamente divide, eu acho, Dois Vizinhos e São Jorge do Oeste, né? Sim. O rio que faz a divisão, né? Ele passa e faz a divisa dos dois municípios. Muito bacana, numa curva bem perigosa, inclusive, que tem lá, né? Exatamente, mas a gente cresceu ali pescando numa sanguinha nos fundos de casa que desaguava no Rio Chupim. E volta e meia também a gente se aventurava em algumas pescarias na barranca do Chupinzão, né? Que bacana. Dona Eva e seu Adolfo, quem marcou mais a sua vida, assim, em termos de severidade, educação, essas coisas? Os dois juntos marcaram a sua vida? Ou eles se carregavam mais no seu irmão? Vocês são só dois irmãos, né? Sim. Gilmar e o Josmar. Eles eram bastante rígidos, né? A educação era ali... Apanhou muito, Piola? Levava de vez em quando umas cintadas, ou na época era com vara de vime, né? Vara de vime, né? Você saía do trilho, lá... A vara pegava. Schlepp pegava na bunda, né? Nas pernas, enfim. Mas tempos bons aqueles, né? Porque a gente aprendeu a dar valor, né? Aos bons princípios, né? Da vida e tudo mais na infância, né? Com a educação dos pais e trabalhando desde pequeno, ajudando em casa, ajudando na roça. Era essa a nossa infância, né? A gente brincava muito, se divertia muito também, né? Porque a gente caçava de bodoque. Isso, né? Era bodoque, agora mudaram o nome, né? Então, você chegou a jogar bolita, aquelas coisas que a gente fazia quando criança? Jogávamos muito. Topos e nicks, né? Topos e nicks. Era muito divertido, né? Claro que sim. As brincadeiras de antigamente eram muito divertidas, muito saudáveis, aquelas saudáveis. Com carrinhos de rolimã, a gente se ralava inteiro, né? Porque o freio era o calcanhar no chão, né? E aí quem não se machucava ficava triste, mas por que só meu amigo que se machucou e eu não, né? E a história da escola, você... Mas jogar bola de pé descalço, essas coisas. Um dia a gente foi jogar futebol de pé descalço e o campo não tinha grama praticamente, era de terra. E estava tão quente que eu acabei... Caiu a sola do meu pé. Eu fiquei com a parte de baixo do pé em carne viva, assim. Você não acredita, cara, né? Todas essas coisas. Então, é verdade essa história que eu fiquei sabendo lá em Dois Vizinhos, que você já tinha tendências a escrever, fazer crônicas, pasquins, essas coisas? Como é que fala disso? Mais tarde você começou a escrever, andar nas lojas, oferecendo, olha... Eu gostava muito de ler. Lia bastante romances, literatura brasileira, essas coisas todas, e ouvia muita música, cantava desde pequeno em festivais de música, mas esse gosto pela literatura me acompanha desde pequeno. Tá? A gente inicialmente morava na roça, mas meu pai era pequeno agricultor, tinha uma área muito pequena, e a gente vivia também de arrendamento, alugava arrendava uma área maior para poder plantar. Mas você pagava muito na época de arrendo dessas terras, né? 25%, 25%. Então, quase todo o lucro se ia, né? Foi aí que o meu pai disse que ia mudar para a cidade. Meu avô era um dos fundadores da cooperativa, daí ele foi trabalhar na cooperativa e ele disse, vamos mudar para a cidade, vocês vão estudar para ser alguém na vida. Foi assim. Que bacana isso. E a mãe sempre apoiando. Sempre apoiando. Mas a gente morava no Jacutinga, mas eu ia na escola lá no Flor da Serra. Então eram 7 quilômetros para ir e 7 para voltar. A pé. Olha imagine, só. Imagine. E às vezes sozinho, né? Lá você fez o básico, então. Íamos eu e o meu irmão,
Mas às vezes, assim, só nós dois, ou quando um não podia, estava doente, uma coisa assim, Ou tinha que ir sozinho. Ia sozinho, depois você não tinha essa forma de comunicação que nós temos hoje, então, às vezes coincidia de encontrar outros amigos indo para a escola e voltando, né? Daí a gente ia em bando, ou do contrário, ia sozinho. Então qualquer barulho no mato você já ficava, às vezes um bicho corria para o mato, você já ficava assustado. Isso quando não passava cobra no meio da estrada, né? Passava assim correndo e todo mundo ficava com medo, né? Cobra nenhuma atravessava a nossa frente porque a gente matava. Eles eram corajosos. Essa mudança de vida, vindo para a cidade Dois Vizinhos, foi ali que você começou, então, a sua formação cultural? Você chegou a fazer o primeiro grau ali no Colégio Dois Vizinhos? Eu estudei no começo, eu tive uma época que eu estudei no 28 de novembro ali, aí depois estudei no Colégio Dois Vizinhos. No Dois Vizinhos. Chegou aí pro Leonardo da Vinci? E depois no Leonardo da Vinci no ensino médio. Certo. Você terminou o ensino médio no Leonardo da Vinci? Terminei no ensino médio no Leonardo da Vinci à noite, estudando à noite. O professor Otto foi seu professor também ou não? Sim, Roque, Otto, Sérgio. Né? Sérgio também foi. Então, esse povo aí é um povo que a gente nunca esquece, né? É muito interessante. Você sentiu assim na tua vida, quando, do tempo de criança do Jacutinga, vindo para a cidade de Dois Vizinhos para estudar, como o pai disse, alguma coisa já clareou que tu queria ser ou ainda você ficou meio bolado com o teu futuro? Eu tinha uma ideia fixa, gostava muito de música, então... Tu dialogava com o Josmar isso e com a mãe e o pai ou não? Quando a gente morava na roça, a gente cantava todo dia à noite. Josmar nós fazíamos dupla sertaneja, mesmo? Os dois. Mas o meu irmão não curtia muito cantar. Tá? Ele cantava mais porque... Só para te dar uma força. Para me dar uma força, aquela coisa toda. Tu te lembra que cantava? A gente cantava Milionários é Rico, Dudu e Dalvan, essas coisas. Olha só. Mulher Maravilha. E por aí vai. Beleza, coisa linda, né? Então. E aí, depois eu comecei a participar de festivais de música junto com Edson Pim, né? Roberto Pim. O Edson, Beto, o Ney Palavicini, né? O Hugo Abate. Né? E uma galera. Então. A gente se divertia bastante nos festivais de música. Fala aí os festivais que você foi, você lembra? Não tem festival que a gente não foi lá no Sudeste do Paraná. Acho que eu participei de mais de 30 festivais de músicas. Ganhou algum? Olha, terceiro para cima, tudo que você imaginar, mas para primeiro e segundo era difícil de concorrer. Era muito competitivo. Tinha os caçadores de prêmio dos festivais, só então disso, né? Eram artistas assim, cantores profissionais, viviam só de ganhar festival. O que você cantava, e competir com eles não era fácil. O que você cantava? Sai Guarabira, essas coisas? O que você cantava? Eu cantava... Zé Geraldo? No começo eu cantava sertanejo, depois comecei a cantar sertanejo popular. Sertanejo sozinho? Sertanejo sozinho, depois comecei a cantar popular. Não, eu cantava Raul Seixas, lá em cima. Isso, Raul, você cantava. Cantava Raul Seixas, Raul, né? E todas as vezes que eu cantava alguma coisa que não fosse Raul, não dava muito certo, entendeu? É verdade, né? me lembro disso. Cantei Roberto Carlos, Raul Seixas, cantei Caetano, cantei Gonzaguinha, né? Enfim. Você diversificou bem, né? Teu gosto musical já veio dali. Alguma vez você chegou a fazer parte lá da Rádio Educadora para difundir isso que tu fazia ou não? A gente vivia lá. Você não saía de lá uma vez, o falecido o Vanderlei? Valdir o Valdir, o Tchaico e companhia, o Jaime, né? O Niquinho. O Niquinho, verdade. Até o Alfonsinho, né? Até o Alfonsinho também. Então. Enfim. O Penca, conheci o Penca lá também, que é um grande amigo, roteirista, um grande publicitário lá em Curitiba. Tinha aquele cara no rádio. Nossa. Exatamente. O Hugo é um cara também muito inteligente, né? É um gênio. Verdade. Né? Isso fica marcado pro resto da vida, né, Piola? Fica. Mas aí a experiência de escrever mesmo começou escrevendo para os jornais lá da região. Tinha o Diário do Sudoeste, o Diário Sudoeste, tinha o Jornal de Beltrão. Isso, que até hoje existe. Inclusive o Jair Bonato é um dos colunistas hoje.
Sim, o Badier tá lá também, tá Vicari, lá, né? Pegoraro, aquele pessoal tá lá. Todo mundo lá, nem né? sei se todo mundo tá vivo ainda. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. E aí, eu era correspondente deles lá em Doizinhos, né? Ao mesmo tempo que trabalhava no Banco do Brasil como menor ali aprendiz, né? Da Caixa Econômica e depois do Banco do Brasil, né? Na Caixa Econômica foram 3, 4 anos. Eu tinha boas notas na escola, bacana, então né? Eles faziam uma seleção e era valorizado por isso. E aí um colega nosso tinha um jornalzinho lá, que ele fazia, chamado Show Riso. Esse Show Riso era um jornal frente e verso. Pegava assim, poucas folhas, mas metade de uma mesa aqui. Era maior que um A3, né? Era certo. Né? Aí tinha um A2 ali, ali. praticamente, uma coisa assim. Dava uns 2 A3, né? De tamanho. Então, o que a gente fazia ali? Era um jornal que contava as notícias ali da cidade, tinha os anúncios e ele vendia, e de repente ele chegou para mim. O jornal era uma homenagem ao Sorriso, que era uma figura folclórica de Doizinhos, né? Que ele vivia, andava pela cidade, né? Ele recolhia material reciclável, né? E ele sorria para todo mundo, ele cumprimentava todo mundo, era uma figura muito querida. Ele morreu recentemente, né? Mas assim, ele passou a vida sorrindo, né? E aí o título do jornal Show Riso era em homenagem a ele. Olha, né? Que bacana isso. E aí o cara resolveu vender o jornal, né? Eu comprei dele. Comprou. E passei a editar o jornal. Aí tu começou a ganhar um troco. Ganhava um troco, porque eu tinha lá 30, 40 anunciantes. Pois é. Mas aquele tempo você escrevia, você diagramava no Pastap, eu imprimia em Francisco Beltrão, numa gráfica, né? Levava para lá, distribuía, cobrava os anunciantes, eu era o faz-tudo do jornal. Certo. Tá? E ao mesmo tempo que eu tinha o trabalho no banco. Aí venceu o meu contrato com o banco e eu fiquei só com o jornal, tocando o jornal. Não existia a palavra empreendedor, mas você já era, né? Já era empreendedor na época. Ao mesmo tempo eu tive umas incursões, né, pela política estudantil, né, em 86, quando eu saí do banco ali, eu fui para Curitiba, né? Passei uma temporada na União Paranaense dos Estudantes. Certo. Foi uma experiência muito interessante, porque... Você chegou a ser presidente? Não cheguei a ser presidente. Quem era presidente era o Vandir Fonseca. Certo. Né? Hoje ele é funcionário lá da Prefeitura de Curitiba, era do Banestado, depois passou no concurso da Prefeitura de Curitiba, é um grande amigo até hoje. Né? E o que acontece? Ele me convidou para ser o tipo Relações Públicas da União Paranaense dos Estudantes. Ficava lá na rua Marechal Malé, né, em Curitiba. Tinha uma sedezinha caindo aos pedaços. Né? Mas tinha, né? Tinha. E a gente se virava. Comia pão com banana no café, no almoço e no jantar, às vezes. O importante era não passar fome. O importante era não passar fome. Aí eu fiquei uma temporada lá na União Paranaense dos Estudantes, daí eu disse, isso aqui não é para mim. Chega, né? Tava passando muitas necessidades. Aí tu voltou. Como a minha mãe dizia, tá ficando raquítico, né? Eu era bem magrinho na época. Eva não era fraca, né? Só pena e bico. Né? Aí voltei para Doizinhos, né? Nessa época também meu pai depois mudou para Realeza, a gente passou uma temporada em Realeza, um ano mais ou menos, voltou para Doizinhos, né? E até que eu decidi me mudar para Curitiba e tentar o vestibular. Quando você decidiu mudar definitivamente para Curitiba, você já estava com o ensino médio terminado? Foi em 89. Tinha terminado o ensino médio? Já tinha terminado o ensino médio. Já sabia que queria ser jornalista? Já sabia o que eu queria ser, embora eu estivesse em dúvida. Fui para Curitiba, fiz algumas entrevistas de emprego e consegui me estabelecer no Carrefour. No Carrefour? Eu era auxiliar administrativo do Carrefour, no setor de têxtil.
ali no Carrefour Champagnat, perto do Parque Barigui. Sei muito bem onde fica. E aí, fui muitas vezes lá. Trabalhei cerca de 1 ano lá. Eu poderia fazer carreira dentro do Carrefour, porque o Carrefour sempre valorizou muito os empreendedores. Os empregados prata da casa. Sim. Tanto que o Shoa, que era o meu chefe, depois ele subiu de gerente do departamento têxtil, ele virou gerente de loja e um dos diretores do Carrefour aí no Brasil. Isso, e tudo mais. Tu poderia estar lá. Eu poderia estar lá. Mas chegou no final do ano, eu tinha os planos de fazer um cursinho, um super intensivo. Eu dividia apartamento com amigos ali no Edifício da Glória, em frente ao Largo da Ordem, em Curitiba. Então eu ia para a feirinha do Largo da Ordem nos fins de semana. Tinha a Feira do Poeta, que funcionava, abria aos domingos. Eu ia para lá. Tudo que tu queria. E eu gostava daquilo. Aí eu cheguei, pedi demissão, negociei com ele, olha, eu ensino uma outra pessoa aqui para o setor, você me demite, me paga a indenização, com isso eu consigo me bancar aí um período, fazer o super intensivo no decisivo, que ficava ali também, ficava ali em frente, estudei 45 dias, estudei intensamente para os vestibulares e fiz 5 vestibulares em 20 dias. Fiz na Universidade Federal do Paraná, fiz na Faculdade de Direito de Curitiba, na FAI, fiz na Universidade, na Unicinos de São Leopoldo e fiz na PUC, Paraná. Aí optou pela PUC. Tentei economia na Federal, não passei. Direito na Direito de Curitiba, não passei. Aí tentei economia de novo deixa eu ver, era economia na FAI e na Federal do Paraná, não passei. Direito na Faculdade de Direito de Curitiba, não passei. Passei nas 2 que eu fiz para jornalismo. Eu disse, então é o jornalismo. Que era a Unicinos de São Leopoldo e a PUC de Curitiba. Mas a PUC... Eu tinha alguns amigos de doisinhos, da família Galvão. Que já estavam na PUC. O Jossi, o Jordan, a Jaqueline, que estudavam lá na Unicinos, faziam engenharia. Mas não conhecia mais ninguém na Unicinos, né, lá em São Leopoldo. Né? Como eu já conhecia Curitiba, saiu primeiro o resultado do vestibular da Unicinos. Aí foi aquela decepção. Passei, mas não fui. Né? Eu estava chorando as mágoas. Será que fiz certo ou não? Aí, de repente, sai a segunda chamada da PUC. Tava lá. Porque todo mundo que faz federal faz PUC e passa na PUC. Daí fica esperando... se passar na Federal, abandona a PUC. A PUC divulga o resultado antes da Federal para tentar garantir os seus. Para mexer com o ego do aluno. E aí, alguns passaram na Federal, não fizeram matrícula na PUC, a PUC fez a segunda chamada, estava lá meu nome. Aí você já sentiu, é aqui que eu vou ficar. Eu disse, é aqui. Eu já conhecia Curitiba, andava pelas ruas de Curitiba. Gostava, né? Porque você sempre foi apaixonado pela capital. Adorava Curitiba. Enfim, já tinha alguns amigos lá. Eu disse, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí tu se jogou, se mergulhou no jornalismo. De corpo e alma. Mas eu só tinha grana, a grana estava acabando. Só tinha grana para fazer a matrícula na PUC. E aí, eu tinha que me virar. E aí? Lá... Quando eu morava em Doizinhos, a gente juntou algumas economias. Eu tinha lá uma gaita Todeschini 48 baixos. Né? É sério isso? Tinha uma bicicleta Mas quem tocava era o pai? Uma 10 marchas. Não, era eu que estava tentando aprender. Mas nunca gostei, nunca dei muito certo com gaita. Né? Eu preferia o violão. Embora minha vocação... minha aptidão era de ser vocalista só. Né? Até hoje eu não toco bem. Você se deu melhor como vocalista. E aí a gente juntou a bicicleta 10 marchas, uma Monarch que eu tinha. Era chique pra caramba ter uma bicicleta 10 marchas. Caí alguns tombos com ela, né? Porque qualquer pedrinha
Na época não. Mas quem algumas tinha uma ruas só bicicleta tinha, não levava cascalho, tombo, né? não tinha. Quem não levou tombo de bicicleta? E era ruim de andar no calçamento com aquela, porque às vezes enchia, era entortava até o ar. Pneu linguiça. Exatamente, aquele pneu linguiça bem fininha. Né? E aí vendia a bicicleta, vendia a gaita e o pai tinha uma espingarda. A gente vendeu a espingarda também pai. E compramos um. Seu Adolfo, pelo amor de Deus, como é que o senhor me vendeu a espingarda, homem? Acho que era uma Fublé. Daquelas antigas. Daquelas antigas e tudo, mas eram boas, né? Então, pegou todo mundo e vazou. Todo mundo que morava na roça... Sempre tinha. Sempre tinha. Verdade. Não, peguei o troco não. A gente pegou, vendeu e comprou um lote, um terreno. Mas, homem... Sim, a gente conseguiu comprar um terreno. Os terrenos eram baratos na época. Né? A gente tinha comprado. E daí aquilo ficou meio esquecido uns tempos lá. Era uma espécie de poupança. Certo. Aí quando eu fui... fiz a matrícula na PUC, precisava arrumar emprego. Aí já comecei a procurar emprego lá em Curitiba. Fui trabalhar na imprensa sindical. Tinha os sindicatos de algumas categorias. Por exemplo, tinha os motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba. O nome do jornal deles era O Brec. Meu Deus. Eu fazia o Brec lá com o Maurício, Maurício Ramos, da agência Opinião. Como é que tu lembra até o nome do homem? Aí a gente fazia, o Maurício tinha uma agência de publicidade e atendia esse setor, né, sindical. E aí os vigilantes tinham o Vigilante, que era o nome do jornal. E tinha os bancários, que tinha também o bancário. Algumas categorias assim, a gente fazia esses jornais todos para os sindicatos. Aí tu começou a ganhar um troco. Comecei a ganhar um troco, mas não dava para me sustentar, pagar aluguel, ônibus, comer. Chegou a voltar a comer banana com pão de novo? Aí, sim, claro, né? Claro. Mas o que a gente mais fazia era macarrão com linguiça ou com vina. Lá em Curitiba a gente chama de vina, né? Que é a do cachorro quente, né? Sim, sim. Tá. Aí a gente fazia molho. Era bom aquele troço. Era bom, a gente comia, né? Todo mundo comia de se lamber, né? Então. E desde cedo eu gostava de cozinhar. Seria melhor que o PF, né? Que lá no Carretão, na rodoviária, tinha PF. A gente adorava comer PF lá. Mas aí o que a gente colocou à venda o terreno. E tinha o Osni Fonseca, que era irmão do Vandir, era caixa do banco, do Banestado. Na época, ser caixa do banco. É o pessoal da sapataria, né? Sim, da sapataria ali da Cidade Sul. Né? E aí, ele falou para mim, não, eu quero comprar um lote lá em Doizinhos, papai. Ele morava lá em Curitiba, enfim. Eu disse, tem um para vender. E eu parcelo para você. Olha. Ele disse, 48 vezes, que era a quantidade de mensalidades que eu tinha na PUC. Tinha que pagar. Ele disse, mas a mensalidade está meio cara, enfim. Né? Hoje para você ter uma ideia, noção de valor, é em torno de 2.500 a mensalidade no curso de jornalismo da PUC. 2.500, 2.800. Então multiplica por 48 vezes, vai dar 150 mil mais ou menos, que era o valor do terreno. Tá? Aí pechinchou bastante, fechamos em 90% do valor da mensalidade, que ele me pagaria todo mês. E vendeu. Vendi, ia lá todo mês para receber, ia caminhando, né, para economizar, ia lá para receber, às vezes ele não tinha dinheiro, aquela coisa toda, enfim, eu voltava no outro dia e por aí, era assim mesmo, ia levando. Né? E aí eu já estava empregado, fazendo jornalzinho, depois comecei a trabalhar na assessoria parlamentar, o vídeo era deputado. Certo. Por Dois Vizinhos. Ele vive ainda? Sim, o Vídeo Constantino. Mora em Dois Vizinhos ainda? Sim. Mas abandonou a disputa de cargos políticos. Está fora da política. Teve um mandato de deputado e depois não quis mais saber. Né? Mas é uma pessoa muito digna, muito gente boa. Pessoa boa. Muito gente boa. Aí eu trabalhava, fazia assessoria para ele, fazia jornalzinho, aquelas coisas todas. Fazia o boletim, ao mesmo tempo fazia os jornais sindicais, mas depois já comecei a trabalhar no Jornal do Estado, Indústria e Comércio, Jornal do Estado. Então eu tinha 2 empregos e a faculdade.
Aí tu ia tava tocando. tranquilo. Não, já sobrava uma graninha pra balada, pra Comprar umas camisetas, umas coisas. para você, de vez em quando, assim, encontrar os amigos, sair, tomar aquela coisa toda. Você lembra quantas vezes você veio ver o pai e a mãe quando você estava lá? A gente vinha cada 6 meses. Tu nunca perdeu o fio da meada com seus pais, a gente né? falava, Sempre... a gente falava toda semana. Quando não tinha celular ainda, ia nos orelhões. Eu ia num orelhão, combinava horário com eles. Ligava a cobrar, claro. Ele ligava a cobrar para eles. Mas todo sábado à noite era dia de ligar para casa. Ligação a cobrar é o pior, é o pior. Depois tinha aqueles aparelhos de telefonia celular que eram tamanho de um tijolo quase, assim. Né? Aí a gente falava quase toda noite. Aí né? ficou Mas melhor, era caro, né? Falar caro. Por telefone era muito caro. Muito né? caro. Carta. Era um privilégio você ter um telefone fixo em casa. Né? Carta. Tu escrevia muito para mãe e para o pai? Escrevia cartas. Consegue lembrar como você começava uma carta para mãe ou pai? Querido pai, querida mãe. Era mais ou menos por aí, né? Chorava também ou não? Cara, a saudade como era forte. Verdadeiro a gente se encontrava assim 1, 2 vezes por ano, tá? Porque eu tinha 2 empregos, né? Aquela correria, minha vida, estudava na PUC. Cara, era puxado, né? Na nossa época. Eu entrava às 7h45 da manhã e saía 7h45, 7h50 da manhã e terminava as aulas 12h50. Eu ia correndo, pegava um ônibus interbairros, ia para a Assembleia, almoçava lá dentro mesmo, ficava 4 horas lá e ia para o Jornal do Estado. E eu saía quando o jornal descia para a impressão. Eu tinha que revisar a capa do jornal, inclusive. Bom, trabalhador você sempre foi. Você sempre foi louco por trabalho, né? Desde piazão, né? Sim. Quando a gente mudou para a cidade lá em Doizinhos, eu vi... antes disso, quando eu morava na roça, teve um período que eu continuei os estudos para não parar. Então, eu era entregador de leite na cidade. Então. Né? Depois, quando a gente mudou para a cidade... Aí tu vinha a cavalo? Eu era engraxate. Como é que cavalo. Né? Mas você não contou isso aí, eu sei que você foi entregador de leite. Sim. Você engraxou sapato ou não? Engraxei sapato. Engraxou também, né? No inverno eu engraxava sapato. E no verão vendia picolé. Picolé. Tá. Empurrava carrinhos de picolé por aqueles morros de Doizinhos. Você chegou... Se tem uma cidade que é cheia de morro, Doizinhos. Exatamente. Você chegou a se reunir na frente do Panuncelli, ali onde era a rádio, na Rua do Comércio, na hora do almoço, com os amigos, engraxava, 2, 3 engraxavam sapato, outros vendiam picolé, você entregava o jornal e coisa e tal. Chegou a fazer parte desse grupo que sentava ali, tinha 2 horas de intervalo, daí ficava falando, bom, eu ganhei isso aqui, eu ganhei isso, então você paga o picolé agora pra mim e tal. E conversava com os outros amigos daquela época. Você chegou a fazer parte desse grupo que ficava ali na frente da rádio? Não, eu não ficava não ficava muito parado com essa turma, porque eu queria era vender. Eu queria era ter resultado no final do dia. Né? No final do dia, que você, se tivesse alguém para sentar, aí você sentava, né? Você falar quanto você ganhou. Então... Todo mundo dizia que você era diferente. Eu competia para ser sempre o que mais vendia. Né? Exatamente. Você sempre corria atrás da parte mais importante. Eu queria era tirar o primeiro lugar em vendas todo dia. Então, todos aqueles daquela época, da tua idade, falavam que o Piola ele não vem, porque ele quer trabalhar, ele é louco. Todo mundo falava isso. O Valdir falava isso, sabia? O Piola vai ser um grande profissional, mas ele não dizia do quê. Mas ele me dizia. Ele disse isso para mim várias vezes. Seja que nem o Piola. O Valdir falava. Porque o Valdir me pegou a cachorro e me levou para a rádio, você sabe, né? Então é muito engraçado isso aí. Eu ouvia falar de ti antes de te conhecer. Ele colocava todo mundo para ralar lá naquela rádio. E ele usava nós... E se a gente fosse esperto, eu, graças a Deus, aprendi que na dor que você aprende a gemer, né? Claro. Porque se o cara, que o Valdir era rígido, ele era terrível, né? Ele levava você para lá,
Porque ele sabia que você ia dar alguma coisa, mas ele te sugava e você tinha que sugar ele também. Sim. Muitos não entenderam a mensagem, né, não aprenderam. E eu tive esse orgulho, você sabe, nós fomos lá pouco antes dele falecer, né? Que ele queria bem a gente pra conseguiu caramba. ainda visitá-lo quando ele foi um grande orgulho. estava num período ainda, né, não de muito sofrimento, né? Porque e ele disse uma vez foi sofrido, né? A reta final ali da vida dele foi sofrida. Ele disse uma vez pro Samek que ele tinha 3 filhos aqui em Foz, né? O Rudy Bagatini. Nós 3. Eu, e você e eu. Rudy, né? Eu fiquei muito orgulhoso. E você sabe o que o Samek falou? Não, senhor. Tem 2 que você não tem mais. Ele falou, que era você e eu, né? Que o Samek era um grande amigo, é um grande amigo da gente. Né? Cara, até hoje. Gente da mais pura qualidade. Né? Bom, terminou a faculdade e o senhor foi para Brasília, é isso? Ou ficou no intermediário ainda? Não, eu fiquei em Curitiba um período, fiquei no Jornal do Estado, fiquei em assessoria e 93 ali para 94 teve uma caravana da cidadania no Paraná e o Samek se aventurou como candidato, foi lançado, já conheci o Samek, ele foi lançado candidato a governador. Tá. E ele não tinha assessoria, não tinha nada. Eu fazia assessoria para ele meio que na base da amizade ali, do companheirismo, aquela coisa toda. Não? Ele me ligava, viajava para o interior, visitava um município e outro, e me ligava e dizia, faz uma notinha aí para a Gazeta do Povo, né, para a imprensa, manda por fax, aquela coisa toda. E eu fazia. E de repente terminou a campanha, ele fez lá seus... fez em torno de 5% dos votos, foi pouca coisa, porque disputou contra o Jaime Lerner e o Álvaro Dias, né? Tá? Que eram dois candidatos fortes na época. Tá? Mas ele ficou conhecido no Paraná todo. Ficou conhecido no Paraná todo, enfim. E o impressionante é que ele lá com... às vezes traço nas pesquisas e ele sempre otimista. Você entrevistava ele dizia, nós vamos ganhar a eleição, aquela coisa toda. Ele sempre foi assim. Foi uma experiência muito boa. Terminou a campanha, ele disse, você vem trabalhar comigo. Ele era vereador em Curitiba, já 3º, 4º mandato, tinha muito conhecimento da cidade, né, foi autor da Lei do Meio Ambiente, foi ele que criou o Mercadão Popular, as feiras de produtos de época, essas coisas todas, enfim, ele tinha uma gestão marcante. E aí a gente começou uma parceria, foi lá que eu aprendi a mexer com o orçamento público, a dominar esse tema do orçamento público, da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes e bases orçamentárias, que é a LDO, do plano plurianual, a elaborar um projeto de lei, né, uma emenda, enfim. Ali foi um aprendizado e tanto, né? Foi um aprendizado e tanto. Gente, estou falando com o jornalista Gilmar Piola. Uma história, uma vida. Você consegue, Gilmar, fazer uma análise sobre o seu desenvolvimento no decorrer desses anos? Eu já perguntei se você esperava isso, você disse que aos poucos. Mas assim, você é um cara que para analisar a tua vida? Olhar para trás? Ver o hoje e mirar no amanhã? Ou você é louco assim, vai levando no peito e na raça? Não, eu levo com muito planejamento, com muito Você é minucioso? Sim, sou sistemático. Eu não queria perguntar essa palavra, você que falou. No dia que eu recebi o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu... Não, você tá pulando, homem. Tem eu sei. A história eu lá. sei, mas deixa... Né? Tá, só depois ilustrar. A gente volta lá. Depois, só para ilustrar. No dia que eu recebi o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu, lotou lá a Câmara de Vereadores e tudo mais. O Samek discursou, e aí ele disse que eu chegava a ser irritante algumas vezes. Sim, né? Me lembro muito disso que ele porque falou. Porque era sistemático, perfeccionista, aquela coisa toda. Minucioso, chato, sistemático, perfeccionista. Rústico ele não falou. Não, a gente faz com ternura.
Voltando. E daí de Curitiba tu foi para Brasília, não é isso? Teve Rio de Janeiro, Brasília. Não, no Rio de Janeiro eu nunca cheguei a morar no Rio de Janeiro. Mas você fez um curso lá, alguma coisa que você fez lá? Eu trabalhava uma época... Você serviu então, pessoal? Calma aí. Eu estava em Curitiba, daí a gente fez um grande movimento pela revisão do plano diretor de Curitiba. Certo. Veja só onde que a gente se meteu. Então. Né? Tinha todo o histórico de Lerner, Greca, Cássio Taniguchi, do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa, Planejamento Urbano de Curitiba. Tem todo o histórico de planejamento da cidade e nós ousamos, na época, fazer um contraponto e mostrar algumas coisas que precisavam melhorar no plano diretor de Curitiba. Então, a gente propôs uma mudança na lei do plano diretor, na lei de zoneamento e uso do solo, enfim. Né? Foi algo meio ousado para a época. E a gente fez seminário, a gente trouxe especialistas, a gente trouxe gente do Brasil e de fora do Brasil também para discutir a tendência de desenvolvimento urbano para Curitiba. Isso foi um período marcante, porque rendeu depois um livro, A Curitiba do Terceiro Milênio, que o Samek assinou, mas eu ajudei a escrever, eu e o Paulino Motter, que escrevemos para ele. E Curitiba entre o mito e a realidade, que eu escrevi juntamente com o Elton Bars, que era servidor público municipal lá de Curitiba, do Instituto Municipal de Administração. Né? Então, depois disso estava meio sem perspectiva. O Samek não quis disputar, ele estava com uma eleição praticamente garantida para deputado federal, porque fazia um mandato muito amplo em Curitiba, muito representativo, era reconhecido, tinha credibilidade. Sim. E coincidiu que a Maria Olívia, a esposa dele, né, saudosa Maria Olívia, surgiu ali a batalha dela contra o câncer. Foram depois 18 anos de luta contra o câncer. Apareceu. E aí ela descobriu que estava com câncer e ele disse para mim, olha, né, se você quiser procurar o teu rumo, essas coisas, porque eu estava meio inquieto, eu sou inquieto por natureza. Aí eu joguei um verde lá pro meu amigo Paulino, que estava em Brasília. Fiz um projeto de mestrado na UNB, que é a Universidade de Brasília. Meu projeto foi aprovado. Aí o Paulino disse, vem trabalhar aqui no INEP, que nós estamos precisando de uma assessoria de comunicação, porque a assessora que nós temos aqui vai trabalhar na Folha de São Paulo e estamos sem assessor. Eu fui para lá, me mandaram uma passagem, fui lá, fiz a entrevista, fui aprovado. Só deu tempo de voltar para Curitiba, peguei minha mochila e tudo mais e me mandei para Brasília. E ali começou uma das experiências mais produtivas, mais ricas da minha vida, que foi ser assessor de imprensa do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2 anos, 98, braço do Ministério da Educação. O ministro era o Paulo Renato Souza, que foi um dos maiores ministros da educação que o Brasil já teve. Né? Trabalhei com ele, com a Maria Helena Guimarães Castro, com uma equipe brilhante no INEP, que lançou na época o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu tive o prazer de ser o assessor de imprensa no lançamento do Enem, o Provão, o Exame Nacional de Cursos, enfim. Foi uma época que a gente pautava a imprensa nacional, a imprensa de todos os estados, com notícias e avaliações educacionais. Né? Foi uma época que o governo criou programas importantes na área educacional. Foi a época que tinha surgido uma experiência em Brasília do Cristóvão Buarque, do Bolsa Escola. E daí, ali no governo Fernando Henrique Cardoso, essa experiência foi replicada por o Brasil inteiro. O Bolsa Escola virou um programa federal, tá? Coordenado ali pelo Ministério da Educação. Aí foi aprovada a nova LDB, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, os parâmetros curriculares nacionais,
foi criado o Fundef, que é o Fundo de Valorização do Magistério, do Ensino Fundamental do Magistério. O lema na época era nenhuma criança fora da escola, e de fato a gente conseguiu universalizar o acesso ao ensino fundamental, né? Combater a evasão escolar no ensino médio. E aí, com a avaliação, a gente conseguiu moralizar ali a expansão do ensino superior. Tá? O provão era o termômetro, o Enem selecionava o ingresso nas universidades, né? E o provão avaliava os cursos e as instituições, né? Então foi nesse momento eu comecei a ampliar meu relacionamento, meu networking. Fiquei conhecido de toda a imprensa nacional, né? Eu era demandado de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriados, enfim, não tinha sossego. Estava, né? No alto da sua satisfação profissional nesse caso, né? Bacana. Aí eu fui para lá, trabalhava junto com o Paulino, mas o Paulino era chefe de gabinete, depois, mais tarde, ele veio para Itaipu também, a gente continuou a parceria, mas aí quando chegou em 2000, passados aí 2 anos, mais ou menos, eu recebi um convite. Foi quando a internet começou a ter aquele boom no Brasil e tudo mais. Aí surgiu o IG, o UOL, esses grandes portais de comunicação, vinculados aos grupos de comunicação. E dentro do IG tinha uma revista chamada No Ponto. Era uma revista que tinha ali os melhores jornalistas do Brasil. Anselmo Góes, Marcos Sacorreia, Guilherme Fiuza, Pedro Doria, Dorit Arrazin, enfim. E eu fui convidado pelo Anselmo, que deixou na época, tinha deixado a revista Veja para trabalhar nesse projeto, e me convidou para ser a sucursal de Brasília. Eu era a sucursal desse pessoal todo em Brasília. Tinha um escritório, montamos um escritório no Kubitschek Plaza, na ala comercial ali do hotel, e eu representava o jornal em Brasília nessa área de... Não tinha representante comercial, só tinha o correspondente, eu era o correspondente. Né? Passava o dia inteiro visitando, conhecendo, visitando as fontes, conversando com as pessoas em Brasília, levantando os temas que seriam abordados por essa revista eletrônica. E ao mesmo tempo eu escrevia para o aprendiz do Gilberto de Menstein. De Menstein, em paralelo à Folha de São Paulo, ele tinha o Projeto Aprendiz. E lá eu escrevia sobre educação. Tá? Então, foi um... Eu diria que foi um dos períodos mais produtivos da minha vida. Mas né? Complementar a tua claro história, que né? na verdade, cada experiência dessas, cada fase dessas foi marcante. Eu repetiria tudo mais uma vez. Se eu nascesse de novo, eu queria repetir tudo exatamente como eu fiz até agora. Né? Talvez com algumas... Né? Algumas mudanças, mais algumas correções mais, né? E tudo mais na vida pessoal, familiar e tudo mais, teria para dar mais atenção aqui, ali, enfim, mas do ponto de vista profissional, eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. Para cada setor, né? Gente, estamos falando com Gilmar Piola aqui no nosso podcast Pode Ver. É uma satisfação muito grande ter esse rapaz aqui que é um representante exclusivo da nossa geração, do vizinhense. Eu não nasci em Dois Vizinhos, mas eu tenho essa cidade no meu coração. Eu me sinto do vizinhense. Me criei, cheguei com 8 para 9 anos lá. O pai criou a gente lá no Piracema, ali no São do Carmo. Depois Serraria Jussara, ali embaixo. Não sei se tu conheceu esses lugares, né? Enfim, tivemos por uma série de passagens só. E Foz do Chupim, né, que foi a parada maior, de lá que eu voei daí. De lá que o Tchaico e o Valdir foram me buscar para a rádio, né? Piola, que lindo essa tua história, e valorizada ponto a ponto, né?
Você é um cara que consegue pontuar a tua história, que geralmente a gente esquece umas partes, né? E tu, o Covid não te abalou, você tá detalhista na tua história. E essa tua vinda para Foz do Iguaçu foi provincial? Foi assim uma coisa planejada ou você, de repente, bum? Eu estava em Brasília já há uns 6 anos, trabalhando lá, mas eu me sentia meio perdido em Brasília. Tinha muitos conhecidos, muitos amigos, uma rede de relacionamento, assim, um networking fantástico, mas só que chegava o fim de semana, essas coisas, eu ficava... esmo. Porque você fica lá no meião do Brasil, né? Meio perdido. Para você vir para cá, cara, é uma viagem. Eu fiz, acho, umas 10 viagens de carro. Nossa. De Brasília, Curitiba, Doizinhos. Uma vez eu fui até Carazinho visitar a família da minha ex lá, da Gaúcha. E depois subi, foram quase 2 dias para você fazer o trajeto com um filho pequeno. Meu filho, o Enzo, na época era bebezinho. Imagine, era uma loucura. De ônibus, então, você levava 1 dia e meio. Tá? De carro, eu parava em São José do Rio Preto e fazia ali, dormia. E meu tio Euclides, trabalhava lá. Ele era responsável, ele era o churrasqueiro lá de uma churrascaria na beira da rodovia. Tá? Daí você conseguia um desconto bom. Aí eu passava por lá, jantava com ele, tomava um chimarrão no dia seguinte e seguia em frente, ou quando vinha de lá para cá, ou para cá, ou para Brasília. Né? Quando eu fui daqui para lá, eu tinha comprado um carrozinho, um Palio na época. Quando foi a primeira vez que eu levei minhas tralhas, eu nunca tinha pego a estrada. O máximo que eu tinha feito era 1 ou 2 viagens de Curitiba a Doizinhos, porque aprendi a dirigir há pouco tempo. Tá? Mas era um desafio, né? Era um desafio, mas na época não tinha GPS que você coloca, não tinha Google Maps, não tinha Waze, nada. Né? Tinha o guia 4 rodas lá, um mapa impresso. Que tinha que parar o carro e estudar. Aí eu saí de Curitiba num sábado, com o objetivo de parar. Peguei minhas coisas, né? Tinha ido lá em Brasília, acertei o contrato com o INEP e vim buscar minhas coisas. Eles me mandaram passagem de avião na época, né? Mas aí a minha ida eu tinha que me virar. Não tinha ajuda de custo, tipo assim, ajuda de custo aí para você viajar, vamos conseguir uma passagem aqui. Não. Aí, na época, eu peguei o meu acerto e comprei o Paliozinho. E peguei a estrada. Eu sabia que o meu tio trabalhava numa churrascaria à beira da rodovia lá em São José do Rio Preto. Anotei o nome dela, da churrascaria e tudo. E eu vou embora. Saí de Curitiba, ali em Ponta Grossa já errei o caminho. Já fui para o lado de Londrina e, na verdade, tinha que subir por Castro, Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina, Ourinhos, né? E por aí vai. Perdi um tempo, voltei, já tinha andado uns 30 quilômetros, então, né? Voltei, subi e fui embora. Mas quando cheguei lá na divisa de São Paulo, lá para cima, já começou a escurecer, né? E aí o bicho pega. Aí o bicho pega, né? Porque daí você fica, será que eu tô indo pro lado certo ou não? Você parava, pedia informações e ia em frente, né? Peguei um chuvão ainda no caminho, mas 10 da noite, por aí eu cheguei em São José do Rio Preto, lá no meu tio. Ele já estava preocupado, né? Porque não tinha contato? Não tinha contato, aquela coisa toda. Dormi no dia seguinte, peguei a estrada para Brasília, mas o carro começou a me dar câimbras, né? No pedal, porque eu não estava acostumado a dirigir tanto tempo, trocar de marcha, aquela coisa toda. E teve um trecho lá perto
do Trevo do Prata, lá depois de São José do Rio Preto, perto de Minas, já entrando em Minas, ali antes de Uberaba, Uberlândia, ali, que você passa por uma região e vai sair lá em Araguari, né? Fui fazer uma ultrapassagem, tinha muitos carros, uma retona, uma subida, caminhões e tudo, eu vim, fui passando. De repente vinha um carro de frente e eu não conseguia espaço para encaixar atrás dos caminhões. O carro que vinha de frente saiu lá no acostamento e tudo, eu passei, começou a dar uma tremedeira, eu parei para dar uma respirada, não tinha acontecido, graças a Deus não aconteceu, agradecer a Deus, né, porque não aconteceu nada de grave. Todos os veículos que eu passei acabaram passando por mim de novo, né? Mas cheguei em Brasília com uma cãibra assim. Imagino. Doíam muitas pernas, né? Porque o pedal era, até você, na época, o pedal era duro, né? Até pegar, até amaciar o carro, né? E aí comecei o meu ciclo lá em Brasília, que durou 6 anos. Trabalhando no INEP, no MEC, e logo depois aí veio esse convite, né? 2 anos e meio depois veio o convite para trabalhar com o Anselmo Góes, o Marcos Sacorreia, com o Dimenstai, com essa turma toda. Aí eu trabalhei com eles, foi muito produtivo. E ali no final, né, a experiência da internet durou 2 anos praticamente. Era um grupo financeiro que bancava essa experiência jornalística ali, que era formada pelo Gereissati, Carlos Gereissati, da Oi, da Brasil Telecom na época, com o Sicupira, com o Daniel Dantas, que era banqueiro. Então tinha um grupo econômico que bancava, né? Porque tem um custo você manter tantos profissionais no Rio, São Paulo e manter essa estrutura. E de repente esse pessoal começou a se desentender e o projeto meio que fez água. Aí chegaram para mim e disseram: agora vai ser PJ, não é mais carteira registrada, agora é isso, agora é aquilo. E de repente eu percebi que não valia a pena continuar. Aí o Marcelo Tonhozzi, que hoje escreve no Poder 360, que é um grande amigo, um jornalista de mão cheia, me convidou para trabalhar com ele na Confederação Nacional da Indústria, na CNI. Ele era o chefe de comunicação lá. Aí eu fui para lá, fiquei 30 dias e recebi um convite para ser o coordenador de imprensa da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Então imagina, ali era final do governo Fernando Henrique, né? Teve o período da eleição, que daí o Lula ganhou a eleição, e eu comandava toda a imprensa da bancada. O Toffoli, na época, era assessor jurídico, hoje ele é ministro do Supremo. Então tinha uma companhia de profissionais do mais alto gabarito, profissionais do ponto de vista técnico, né? Uhum. Trabalhava até 10 da noite, quase todo dia, né? E aí nesse período também eu namorava a gaúcha lá em Curitiba, ela ficou grávida, o Enzo nasceu em Curitiba, eu organizei, montei o apartamento, porque até então eu dividia apartamento em Brasília, e eles foram morar comigo em Brasília. E aí aquele vucu-vucu ali da política, né? Porque a política é uma cachaça, né? É verdade. Ela te consome, entendeu? E eu trabalhando com toda a imprensa política de Brasília, né? Pautando essa imprensa todo dia praticamente, né? Depois tive o privilégio de trabalhar também ao lado de 2 grandes nomes da imprensa, dessa imprensa política, que foram o Ricardo Couto e o André Singer, né? Que faziam a assessoria de campanha e tudo mais. Aí na época teve aquela transição de governo, tá?
do Fernando Henrique pro PT. E eu estava já sem muita perspectiva, porque aquilo ali me consumia bastante e tudo mais. Estava articulando para voltar para a imprensa. Conhecia todo mundo da imprensa. Aí eu articulei para ir para o Correio Brasiliense. Na época com o Boarim, que Deus o tenha, né? Teve um infarto anos atrás, fulminante, né? Ele era um dos editores do Correio Brasiliense, me convidou e eu estava tentado a ir para o Correio Brasiliense. Foi quando surgiu a oportunidade de vir para Itaipu, né? E aí eu não hesitei, porque como eu falei antes, estava lá no meio do nada. Para você sair, visitar a família e tudo mais, era uma viagem, né, de avião, passagens caras, de carro, demorava muito tempo. Quando minha mãe passou mal uma vez e teve que fazer a cirurgia do coração em Curitiba, né, eu tive que pedir férias, largar tudo lá e fui correndo para Curitiba. Saí de Brasília, na época já com o Enzo pequenininho, né, a gente foi para Curitiba para acompanhar. Mas era toda uma logística, né, para você fazer isso com família, aí pegar a estrada com complicado. Família, aquela coisa, criança pequena e tudo mais, né? Eu então decidi que ia encerrar meu ciclo por Brasília e voltaria para cá. Eu não conhecia ainda, só tinha passado uma vez pela Ponte da Amizade, isso alguns anos antes, 10 anos antes, que eu vim junto com o Samek. Ele veio para a fazenda do pai dele. Eu aproveitei, peguei uma carona, vim com ele, fomos no Paraguai, compramos alguma coisinha e vazamos. Mas eu não conhecia Foz do Iguaçu, não conhecia cataratas, não conhecia nada. E aí eu decidi me mudar. Mas eu me mudei para Curitiba, porque nós tínhamos o escritório de Itaipu em Curitiba. Na época, usei todo o meu fundo de garantia, dei entrada lá num apartamento e fiquei morando em Curitiba. Aí vinha e voltava toda semana, como alguns funcionários de Itaipu faziam na época, ficavam entre Foz e Curitiba. E o Bela Itália era a nossa casa, né? Porque a gente era muito bem recebido, até hoje eu sou muito bem recebido pela família Bortoli, pelo Marcelo Valente, pela Karina, por todo o pessoal ali da Lomar Turismo, e fizemos grandes amigos. Tinha o restaurante do Gaúcho ali do lado, a Lourdinha com a lojinha, enfim, a gente se sentia em casa, né? Verdade. Então não tinha Airbnb naquela época, né? Eu acho que nem que tivesse seria melhor, porque ali o café da manhã era maravilhoso, enfim, a noite italiana deles era fantástica, enfim, você tinha tudo, né? Tinha acolhimento, era bem recebido. Continua assim. E continua assim. Então, eu morava em Curitiba, trabalhava na Itaipu em Curitiba e quando eu vinha para Foz, ficava no Bela Itália. Até que o Hélio Teixeira... também saudoso Hélio Teixeira, né, que tinha sido repórter da Veja, ganhou prêmio ESSO de jornalismo, tinha sido assessor do Covas, assessor do Richa, do Scalco, né? Ele era um tucano daqueles de alta Scalco. Plumagem, como a gente diz. Sei até hoje o dia do aniversário do Scalco, 16 de setembro, tu acredita? Scalco, que era do sudoeste do Paraná. Sim. Meu professor, cara que eu aprendi muito com ele. Um dos grandes líderes do sudoeste do Paraná por muito tempo, né? Foi ministro também do Fernando Henrique Cardoso. Verdade. Né? Uma pessoa de muita digno. Respeitabilidade. Né? Conceito. Aí eu recebi esse convite do Samek, vim para Itaipu. O Hélio Teixeira se aposentou. E eu já estava sendo preparado para assumir o lugar dele. Então eu fiquei de 2003 até 2006, foram 3 anos e pouquinho, eu fiquei me preparando para ocupar o lugar do Hélio. Porque o Hélio assinou o PPDV, que é o Programa de Desligamento Voluntário,
porque já tinha atingido a contribuição dele para a aposentadoria da Fibra, que é a nossa Fundação de Previdência de Itaipu. E aí, eu que não tinha até então experiência a não ser assessoria de imprensa e jornalismo do outro lado do balcão. De repente, de uma hora para outra, tive que assumir gestão de contratos, convênios de patrocínios, assumir comunicação, relações públicas, eventos, publicidade, relacionamento, enfim. Você tinha que fazer gestão de pessoas. Eu fui desafiado ali a central forte. A ser um outro, a me reinventar profissionalmente, né? E ali começou o meu ciclo daí na Itaipu. Aí que veio então o seu trabalho distribuído, difundido, e tu foi estendendo e plantando suas raízes na sociedade iguaçuense, que aí tu veio Codefós, veio outros segmentos, e aqui tu ficou, né? Aí tu virou cidadão de Foz do Iguaçu. Virei cidadão honorário de Foz do Iguaçu. Tu já era, né? Porque aqui no Foz do Iguaçu não tem... A paixão por Foz foi meio que imediata, assim, porque no período que eu estava me preparando... Que não tem forasteiro, né? Sim. No período que eu estava me preparando para assumir a comunicação de Itaipu, eu me envolvi com todos esses atores locais. Tá? A gente começou ali um movimento para mudar a imagem de Foz do Iguaçu. Porque a nossa imagem era muito negativa. Associada à violência, a tudo de ruim que tinha na época. Violência, criminalidade, tráfico de drogas, de armas, contrabando, muamba, enfim. Era só notícia negativa. Então, ali a gente começou um movimento, nós fizemos um plano de comunicação para Itaipu e também para tirar Foz do Iguaçu desse noticiário negativo, desse foco negativo, né? E foi uma construção que envolveu os veículos de comunicação, porque nós construímos juntos, fizemos uma parceria com a grande imprensa, com a RPC, com a RIC, com a Tarobá, na verdade, foi um mutirão com a NAIP, de objetivos, com as televisões, né? Com a imprensa local, regional, nacional. Foi algo construído de forma assim meio que sistemática quase. Aí a gente transformou a comunicação de Itaipu, que já era muito boa na época, tínhamos bons profissionais, e depois ampliamos, reestruturamos toda a comunicação interna, transformamos a Itaipu numa máquina de gerar notícias, uma usina de notícias também. E aí vieram outros desafios, né? Muita coisa. O envolvimento social. Eu não tinha nenhum conhecimento quase sobre turismo, mas eu entendia que o turismo ele se sustenta da imagem, né? Um destino turístico precisa dar-se a ver e a se mostrar, ele precisa estar na vitrine, ele precisa cuidar bem da sua imagem, né? E foi então, nós estávamos implantando um modelo na Itaipu. Coube a mim implantar esse modelo, porque os engenheiros responsáveis, que eram da área técnica, eles se aposentaram, tá? E a gente ficou de uma hora para outra sem ter opções. Aí não podia parar. O Samek chegou para mim e perguntou: o que eu faço? Eu disse: deixa que eu toco, porque o turismo ele sobrevive da boa imagem. Então, tudo que a gente fizer, se não tiver uma boa comunicação, não resolve, né? E aí eu abracei o turismo, porque o setor aqui estava muito preocupado. Quando a gente chegou aqui, em 2001, ali quando teve os atentados terroristas lá nos Estados Unidos, aquilo gerou uma crise mundial no turismo. Crise na aviação civil, aí a gente tinha a crise na Argentina aqui,
Porto Iguaçu parecia uma cidade fantasma. Tinha o problema da violência aqui, porque Foz do Iguaçu, nós tínhamos na época 350, 360 assassinatos por ano em Foz do Iguaçu, homicídios por ano em Foz. Hoje está na faixa de 80. Se a gente já acha muito isso hoje, imagine naquela época. A violência estava explodindo aqui na região também. Tá? Então algo precisava ser feito para mudar a imagem. Tá? E aí o Alexandre Machado se aposentou, era um engenheiro que estava reestruturando o turismo na Itaipu, era amigo do Hélio, do pessoal, e surgiu a oportunidade, ele assinou o PPDV e saiu. Aí a equipe que estava com ele, o Valdemar e companhia, o pessoal também saiu, né? Porque na época você assinava o PPDV e, enfim, se já tivesse tempo, né? Saía. E, nesse momento, o setor de turismo estava muito descapitalizado na cidade. Então, os hoteleiros, Camilo Rorato, o Vilmar Andreola, na época, o Neuso, enfim, procuraram o SAMEC e pediram apoio de Itaipu para dar um up na imagem de Foz. Mas eles vieram com um planozinho pequenininho, que era um plano de mídia só com a RPC. Eu olhei aquilo e ele disse, o que a gente faz? Como é que a gente sai dessa? Eu disse, deixa que eu toco o turismo e me passa o contato deles que eu vou falar com eles. Conversei com eles, fizemos uma reunião e ali começou o embrião da gestão integrada do turismo. Começamos ali, chamei todos os editores aí, o pessoal que mandava na redação, o Serrinha, que era o cara do jornalismo da RPC no Paraná, né? Chamei fui falar com os Mufatinhos, fui falar com o Petrelli, aí fui envolvendo todo mundo, fui falar com Gazeta do Povo, né? Cheguei para o Caio Barsotti, que na época era o chefe do marketing da RPC, e disse para ele, nós temos que fazer um projeto de ganha-ganha, né? Todo mundo tem que ganhar aqui, não só vocês. Tá? Porque se a cidade crescer, se a gente levantar o turismo, vai ser bom para todos. Né? E ali a gente começou esse movimento. As campanhas, aí surgiram as primeiras reuniões, decidimos criar aquele slogan, Foz do Iguaçu, destino do mundo, que foi uma ideia que eu lapidei com o Mário Verde lá do Rio Grande do Sul, que depois redesenhou a imagem de Itaipu, a logomarca de Itaipu, ele criou a marca do destino, criou várias marcas aí pra gente, né? E nós começamos, o Felipe na época assumiu a Secretaria de Turismo e o Paulo meio que delegou pra gente, tipo assim, toquem aí o turismo, né? A Itaipu abraçou o turismo de Foz nessa época. Então toda a divulgação era nossa. Captação de voos era nossa. As grandes estratégias, né, de comunicação eram nossas. Nesse período também surgiu aquele concurso mundial das 7 maravilhas da natureza. Não sei se você lembra. Né? Se lembra. Eram 445 candidaturas no mundo todo. E nós inscrevemos na época Foz do Iguaçu. Precisava da assinatura do prefeito de Foz, do Paulo, e também do prefeito de Porto Iguaçu, que por sinal é o mesmo prefeito ainda hoje. Né? Tá? E aí a gente inscreveu Foz e começou aquela maratona. Foram 4 anos até chegar à final e consagrar Foz com as nossas cataratas como uma das 7 maravilhas da natureza. Foi lindo, né? A sociedade participou, o mundo participou. Nós coordenamos daí o marketing, toda a estratégia de comunicação, de votação. Itaipu abraçou como um sponsor, né, do lado brasileiro, e do lado argentino, Marcelo Almada tocou lá com o governador, com o Clós, com parceiros privados também,
No final ali, você lembra que a gente envolveu o Kaká, o Messi. Nossa, o Kaká era o melhor do mundo. Ele ganhou ali um ano que o Messi não foi, nem o Cristiano Ronaldo, foi ele que ganhou. Foi um bate-bola, né? E aí a gente envolveu personalidades. A William Bonner pedia voto ao vivo no Jornal Nacional, no Jornal da Globo. Foi um período bom. Foi um período de muito envolvimento. Glórias, né? E que o orgulho de ser iguaçuense chegou, acho, no seu ápice, assim. Concordo. Foram 11 anos de lutas, né? 11 anos ali. Eu já estou completando 22 anos de Itaipu. Mas foram 11 anos praticamente como chefe da comunicação e responsável também pela gestão da imagem e a gestão do turismo. Tá? Quando terminou isso, que foi ali no final do governo Dilma, ali que teve o impeachment e tudo mais, 2017, eu fiquei de 2006 a 2017 na comunicação de Itaipu. Né? E aí eu recebi um convite para assumir a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projeto Estratégico de Foz do Iguaçu. Foi secretária de Turismo. No primeiro mandato do Chico. E foi um período também, veja, encerrei aquele período e comecei outro numa área de maior visibilidade ainda, porque a gente tinha a responsabilidade de liderar a agenda de desenvolvimento da cidade. Foi ali que a gente conseguiu colocar em prática os projetos que nós iniciamos lá no Fundo Iguaçu. Que eu não te falei, a gente ainda não falou, mas nós criamos o Fundo Iguaçu em 2009. Foi uma construção muito colaborativa, envolveu todos os atores do trade turístico, envolveu também o ICMBio aqui, envolveu a Procuradoria da República, né? Lá em Brasília, o procurador do ICMBio, que a gente encontrou aquela solução de criar uma contribuição voluntária, né? Com base no ingresso dos visitantes, uma contribuição voluntária para fazer melhorias no turismo e na divulgação, e parte desse recurso a gente investiu em projetos de infraestrutura, projetos que estão aí sendo executados. Alguns já foram executados e outros estão sendo agora. Então, coube a mim também liderar esse movimento do Fundo Iguaçu. Eu fui presidente do fundo durante 6 anos, depois fui vice-presidente mais 2 anos. E quando eu assumi a secretaria, a gente estava com esses projetos embaixo do braço. Duplicação da rodovia das Cataratas, ampliação da pista do aeroporto, reforma do terminal do aeroporto. A gente já tinha feito lá o projeto lá da revitalização do Marco das Três Fronteiras. A gente tinha feito o projeto de revitalização do Parque de Itaipulândia na época. A gente tinha feito o projeto do viaduto da Costa Silva, já tinha projeto do Charrua, que acho que agora vai sair do papel, tinha projeto do trevo lá do Três Bandeiras, né? Com o Portal da Foz, né? A gente já tinha projeto de revitalização da Ponte da Amizade, que já tinha sido executado, né, que foi projeto também liderado pelo Fundo Iguaçu, em parceria com a CIF, com o Codefós, com as instituições. Né. Em 2012, na sequência, depois que a gente criou o Fundo Iguaçu, nós criamos o Codefós. Eu participei desse movimento de criação do Codefós, participei desde o início. Nós fizemos um seminário, a Foz do Iguaçu do Futuro, em 2012, lá no Rafaim, reunimos lá 500, 600 pessoas, usando uma metodologia que tinha sido usada no Fórum Futuro 10 Paraná pela FIEP, para desenhar esse futuro também para Foz do Iguaçu. E uma das medidas que a gente recomendava nesse fórum era o quê? Era a criação do Codefós, que teve o Danilo Vendrúsculo como primeiro presidente. O Samek, que era diretor-geral de Itaipu, participou também como vice-presidente, né? Depois veio a era Carlos Silva, envolveu todo mundo, né? Depois veio o Rony Temp, eu compus com ele 2 gestões, né, do Codefós, eu participei, já como secretário,
secretário de turismo. E essa agenda de desenvolvimento dos projetos estruturantes coube a nós articular. A gente articulava com o governador abraçou também essa agenda, o Ratinho abraçou essa agenda, eu passava os projetos para ele, né? Tirava as dúvidas, aquela coisa toda. Conseguimos desde as licenças ambientais, a gente corria atrás, né? E entregava tudo pronto. Né? E com a Infraero foi a mesma coisa também. Uhum. Né? E esses projetos saíram do papel, porque daí a gente conseguiu alinhar todos os astros da administração municipal com o governo estadual, com o governo federal. Começou ali com o Beto e com a Cida, né, com o viaduto da Costa Silva. A gente conseguiu a aprovação deles e o lançamento do edital e o início das obras, que foram inauguradas depois no governo do Ratinho. E a gente fez esse movimento do aeroporto, que envolveu daí Infraero, Secretaria Nacional da Aviação Civil, governador, deputados, né, Vermelho, Jacobo, né, que nos representavam. 469 foi a mesma coisa, e o governador ficava com a responsabilidade, a gente entregava os projetos para ele e ele articulava lá em cima com o Tarcísio, com o Bolsonaro, aquela coisa toda. E quem abriu o caminho para os investimentos de Itaipu nesses projetos de infraestrutura, a gente não pode deixar de mencionar, né? Porque o primeiro acordo para a construção da segunda ponte da perimetral foi assinado pelo ex-presidente Temer e pelo Marito do Paraguai. Os dois presidentes vieram na Itaipu, assinaram. A Cida Borghetti era governadora, o Ricardo Barros era ministro da Saúde. Eu lembro muito bem. Era secretário de turismo de Foz, estava lá em Curitiba. A Cida assumiu como governadora, eu tinha o celular dela, porque a gente se falava, ela era jornalista também. E eu disse, ela me disse, você está em Curitiba? Eu disse, tô. Vem aqui tomar um café. Eu fui lá e daí tudo que eu levei de projetos a gente conseguiu emplacar na época. Porque a gente estava com os CATs, lembra dos CATs que estavam abandonados? A gente estava com um monte de coisa abandonada aqui em Foz do Iguaçu, a gente conseguiu destravar. E daí precisava publicar o edital do viaduto e outros projetos. E aí no final ela disse para mim, e desses projetos grandes, né, como que está a segunda ponte, a perimetral? E disse, olha, tá assim, já foi feita a licitação, mas nunca tem recurso. A gente já conseguiu articular uma emenda ao orçamento da União de 50 milhões, a gente tinha conseguido no ano anterior. Eu fui a Brasília, acompanhado do Samec, a gente se reuniu com o Eduardo Braga, que era o relator do orçamento, senador lá do Amazonas, e conseguiu incluir uma rubrica de 50 milhões lá para o DENIT. Mas na hora da execução a coisa não aconteceu. Esses 50 também não era suficiente para fazer a duplicação, mas já dava para começar a obra. Ela disse, eu vou falar com o presidente Temer, vamos tirar isso do papel. E foi. Foi, o Stan era o diretor de Itaipu, foi junto, e aí veio todo esse arranjo, que daí juridicamente eles construíram. César Zilhoto era diretor jurídico de Itaipu, Camins, que era o diretor de coordenação, foram construindo e no final do governo, antes do Temer sair, no final do ano ali, vieram na Itaipu e fizeram a assinatura. Então, quando surgiu o governo Bolsonaro, já estava tudo assinado e já tinha o compromisso de Itaipu de fazer o aporte de recursos para fazer a segunda ponte perimetral. Mas aí precisava de novo convencer, fazer toda aquela articulação política que nós fomos daí para cima do governador, o governador abraçou e chamou para ele a responsabilidade. Até que havia um momento que a gente achava que tinha que executar as obras tudo pelo DENIT. Mas o DENIT não queria executar. Que é muito burocrático. E outra, eram projetos doados, aquela coisa toda, enfim, eles não tinham uma boa relação com esse tipo de projeto. Foi aí que surgiu a parceria com o governo do Estado. A
parceria com o governo do estado, através do DR, foi uma alternativa para poder executar esses projetos. Né? Construída pelo governador, né? Com envolvimento aí na época do DENIT, Ministério dos Transportes, né? Governo Federal, Itaipu, Prefeitura de Foz, enfim. Teve uma época que a gente pensou até em municipalizar para facilitar as coisas, municipalizar 469 para facilitar as coisas. Aí evoluiu para esse formato atual, que foi a parceria com o governo do estado. Então, nós participamos desse movimento, participamos do movimento de reformular a legislação de eventos da cidade, né? Tinha 8 decretos. Fazer um evento em Foz era uma dificuldade, porque você tinha que contratar uma assessoria jurídica para se aconselhar, para não fazer burrada. Tá? Nós condensamos isso, reestruturamos, formatamos num único documento, um único decreto, hoje regula a organização de eventos, montamos uma estrutura dentro da secretaria para receber as solicitações de eventos, os protocolos lá, e aí resolvemos essa parte, aí fomos atrás da captação de investimentos, e foi um período de muito investimento, não só nessas obras estruturantes, mas também investimentos privados, expansão da gastronomia, expansão da hotelaria, expansão dos atrativos turísticos, né? Mais de 3 bilhões aí de recursos captados para a nossa cidade. Na área industrial, a gente também fez parcerias de ampliação da Inova, da Automax, Roaí, que tem fábrica no Paraguai, e montou aqui essa primeira centro de distribuição da Maquila, aqui em Foz do Iguaçu. Foram mais de 30 contratos novos que a gente conseguiu trazer para dentro do distrito industrial. Então, criamos a lei da inovação. Tinha um movimento forte aí para transformar Foz do Iguaçu também, nossa economia, com as startups e tudo mais. Aí, depois com a nossa saída, a coisa meio que parou. O CMI está até hoje meio inacabado, né? Que mas ficou essas marcas, né? Ficaram marcas, né? O projeto de reforma do Mercado da Cobal é um projeto nosso, que nós deixamos pronto. Quando eu assumi a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos, dentro de Itaipu, a gente já tinha desenhado o projeto junto com a equipe do PTI. Tá? E com o Lucas, com a equipe lá de arquitetos e engenheiros, o Rudy, o Lucas e companhia. Tá? Depois, esse projeto sofreu algumas adequações, né? E agora o mercado está aí já começando a se consolidar. Tá? Foi um período de muitas campanhas também, de captação de voos. Aí nós investimos bastante na captação de voos. Tínhamos voos daqui para Lima, que era o voo de maior movimento do nosso aeroporto, Lima, no Peru. Tínhamos voos para Santiago do Chile, que ainda tem, mas na nossa época estava já ganhando mais regularidade. Tínhamos voo para Santa Cruz e Cusco, tínhamos voo para o Uruguai, para Montevidéu, e tínhamos uma negociação muito avançada já com a Copa Airlines, para a Copa trazer o voo do Panamá para cá, já estava acertado, seria em setembro de 2020, aí a pandemia desmontou toda essa articulação. Na época também já estávamos acertados com a American Airlines. Envolvemos autoridades paraguaias, e o que a gente tinha acertado com a American era um voo saindo de Miami, passando por Foz, daqui para Assunção e de Assunção para Miami. Precisava da pista de Assunção por conta que a gente não tinha ainda a ampliação da pista atual. Em Foz. Tá? Pista atual que ainda não está homologada, né? Acho que é incompreensível que 3, 4 anos depois de ter tomado posse no aeroporto, de assumir a concessão, a CCR não tenha homologado ainda a nossa pista, né? Porque se a gente retomasse aquele movimento que estávamos fazendo na época,
Era para transformar a Foz realmente num hub. Era para diversificar as portas de entrada e saída do destino. Hoje a gente depende de São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, né, basicamente. E um pouquinho de Santiago, mas com poucas frequências semanais desse voo com a JetSmart. O que a gente queria? Era diversificar essas portas de entrada e saída para trazer que o Foz do Iguaçu seja um destino de partida, né, para quem vem para o Brasil, e não só de uma rápida passagem, né, porque hoje a gente depende das agências que trazem lá do estrangeiro, né? Sim. Depende que traz para o Rio de Janeiro, mas aí eles deixam o turista vir aqui um dia e meio, 2 no máximo, tá? Vem por Buenos Aires, mas quando vendem Foz do Iguaçu, o Porto Iguaçu, como um dia e meio só. Uhum. Então o turista fica pouco aqui, ele não chega a vivenciar uma experiência turística. Ele só vem aqui, visita as cataratas e vai embora. Tá? Então a gente estava começando a mudar isso, né? Aí veio a pandemia, aquela loucura toda, fecha, abre e tudo mais. Criamos os protocolos sanitários para a retomada das atividades, fizemos todo um movimento na frente de outros destinos do Brasil para sair na frente, tracionar e sair na frente. Fizemos o maior programa de juros zero do Brasil, na época em parceria com o governo do estado, né? E aí acabei saindo, encerrei meu ciclo também na secretaria por questões mais de políticas mesmo, políticas locais e tudo mais, né? Aquelas coisas do rame da política, né? Enfim, normal isso, né? Que são normais, fazem parte, né? Fazem parte do jogo, né? Fazem parte do jogo, e eu sou um cara mais técnico, não sou de ficar bajulando ninguém, puxando o saco de ninguém. Na verdade, você é um cara técnico, politicamente diferenciado. Aí eu tenho uma certa dificuldade de lidar com essas conspirações de gabinete todo dia, né? Enfim, que é onde o pessoal acaba puxando o tapete de um, de outro e tudo mais. Aí saí dali, fui pro PTI. E tínhamos uma equipe muito boa no PTI, na Diretoria de Negócios e Inovação, com o Rodrigo Regis, o Regian, a Camila e companhia, o Alisson. O Regis depois saiu do PTI, hoje ele é diretor da Eletrobras, né? Uhum. Diretor da Eletrobras. O Região, acho que está em Maringá, enfim, desmontou toda aquela equipe, mas a gente fez um movimento forte aí com as startups. Era para o nosso CMI, Centro Municipal de Inovação, está bombando já, não está. Mas aí a CIF criou seu espaço de inovação, Danilo teve essa visão, ele, o Dimas, a diretoria toda ali, da CIF, criou aquele espaço de inovação na época em parceria também conosco, com o PTI, e criamos o espaço de inovação lá com o Dilvo, na Copavel, o espaço Impulso. Criamos um movimento ali que envolveu PTI e Sanepar, que foi o Sanepar Startups, tá? Nessa área de saneamento. Tava gostando dessa área, aí fui desafiado a voltar para Itaipu. Voltei, fui para a área do planejamento empresarial. Fiquei um período cedido para o governo do estado, tentei cavar espaço no governo do estado, mas assim, não conseguia o espaço que eu esperava, tá? E voltei para Itaipu. Estou hoje na assessoria de planejamento empresarial, tentando me reinventar novamente, Vanderlei. Minha vida toda foi uma evolução. Uma luta, né? Foi uma evolução. Eu fui me reinventando e adquirindo novas expertises, novas habilidades. Que é normal num profissional, né? E hoje eu tô fazendo um curso do Lean, que é aquela filosofia da mentalidade enxuta, que foi a base de toda a transformação da Toyota, né? Que a Toyota cresceu e se consolidou como a maior indústria automobilística do mundo, né? Com essa mentalidade,
né? E também estou aprendendo a fazer um A3, que é uma ferramenta de resolução de problemas para melhoria de processos empresariais e tudo mais. Bacana. Então, eu tô nessa fase hoje na Itaipu e escrevendo, dando atenção para os filhos, né, para a família. O Enzo já se formou em ciência da computação, lá em Curitiba, pela Universidade Federal do Paraná. Está trabalhando já, passou no concurso do governo do Paraná, está trabalhando, né? A Lara já se formou no ensino médio no positivo e está buscando agora, ou vai ser moda ou marketing, ou cinema, ou teatro, ou psicologia, enfim, ela está tentando ainda decidir aí. Decidindo. Né? Mas eu acho que ela tem uma tendência mais para moda, né? Para moda, ou eu gostaria que ela fizesse alguma coisa na área de comunicação, porque ao contrário do irmão, que é um gêniozinho ali de matemática, de algoritmo e tudo mais, e de física, ela gosta da área de humanas. Ela gosta de escrever, ela é mais criativa. Tá? Quem sabe, né? Quem sabe. Ou, de repente, vem os outros dois, né? E aí o Matheus já está com 15 anos, né? O Matheus que nasceu é iguaçuense, né? Está com 15 anos. Ainda não decidiu. Tá da minha altura, já está usando as minhas roupas. Né? Quando ele vai lá para casa, às vezes tá sem roupa. Né? Usa do pai. Usa do pai. Né? Normal. A Valentina já está uma mocinha com 11 anos, né? E o tempo passa. Muito esperta, muito inteligente, cuidadora, assim, ela cuida do irmão, ela enfim, fica ligada. É muito ligada, né? Muito bacana. Muito bacana. Eu amo a companhia dos meus filhos, passei virada de ano com eles, viajei para Floripa, peguei os 4, né? Passamos em 2 dias também, fomos para lá. Depois eles vieram para cá no carnaval, passamos também uns dias juntos. E assim vai, né? E estou aproveitando também agora para escrever. Então, quero finalizar você falando desse teu novo projeto aí, essa doideira tua. O que deu? Um livro do nada assim, tu... Bam. Eu sou inquieto por natureza, sempre fui. Intenso. Então, eu resolvi colocar para fora essas inquietudes do ser, do querer, porque eu sou inquieto, do viver, porque do eu sentir, né? Esses labirintos, né? Que da existência, da nossa existência humana, da nossa vida. E aí já está pronto, vou lançar no dia 31 de maio um livro de poesias. Nesse dia 31 de maio você lança o livro, o primeiro Ecos da Inquietude. Vou lançar a edição impressa, o e-book e o audiobook. Tá? São 3 edições. O lançamento vai ser ali na Boutique do Café, na Rua Tarobá, ali no Hotel Wyndham, dia 31 de maio agora, das 15 às 19 horas. Vamos ter ali uma exposição com 30 poemas. Eu selecionei 30 dos 200 e tantos poemas para compor essa exposição, com totens. Vamos ter um recital de poesias, vou ter uma banda de jazz lá do Romeu, da turma de Itaipu tocando. Vamos ter uma degustaçãozinha de cafés e também de vinhos. O Juan vai levar lá uns vinhos argentinos, o Juan Pogler, e o Júnior da Boutique do Café vai servir uns cafezinhos ali da Fazenda Dona Irani pra gente. Bacana. Né? Vamos lançar essa edição e eu já estou preparando o segundo livro, porque eu vou fazer 3. Né? O primeiro é Ecos da Inquietude, baseado nas minhas inquietudes pessoais e tudo mais, reflexivas. Né? São poesias, haikais, pensamentos, palavras, enfim, reflexões. E o segundo vai se chamar Você é a Sua Imagem. Forte, né? São 60 artigos que vão retratar ali a minha experiência profissional. Minha experiência antes e depois de Itaipu e minha experiência na gestão de comunicação, de imagem, de marketing, tá? E também no turismo de Foz. Tá? Então, são 60
temas que serão abordados. Tem previsão de lançamento nesse livro. Eu acredito que no segundo semestre, né? Primeiro vamos cuidar agora, maio, junho, julho, de lançar os Ecos da Inquietude. Depois segundo semestre eu me dedico para... Os artigos já estão quase todos prontos. Acho que faltam 1 ou 2 para concluir. E aí eu tenho que revisar. Alguns eu vou reescrever, porque se eu fizer 10 revisões, eu vou mexer 10 vezes. Vou mudar. Muda. Tá? Nas poesias e haikais foi assim também. Eu mudei até o último minuto. Quando a gráfica disse que não dava mais para mudar, eu parei de... Não dava mais para esperar. Não dava... Aí eu parei, me dei por vencido, entendeu? Agora tá bom. E o terceiro será um projeto para o próximo ano, enfim. É um projeto sobre ideias para melhorar as cidades. Tá. Eu sou apaixonado por aquele livro do Ítalo Calvino, é um dos clássicos, né, chamado As Cidades Invisíveis, né? Mas eu quero fazer um outro sobre as cidades visíveis, né? Não as invisíveis, né? Porque as invisíveis são só fruto da imaginação dele, né? E as visíveis são reais. E eu quero fazer das cidades reais, né? Com propostas do ponto de vista assim, para mudar as políticas públicas e a gestão das cidades, né? E aí trazendo alguma coisa de contribuição para Foz do Iguaçu também, colocando no papel aquilo que eu acho que a cidade precisa fazer para dar um upgrade, não só na sua imagem, mas na sua qualidade de vida. Muito bem. Deus, o Senhor, onde é que entra na sua vida, seu Gilmar Antônio Piola? Eu sou católico. Meu pai é ministro de Eucaristia há mais de 50 anos. Ele vai fazer 78 anos. Na véspera do lançamento do meu livro. Inclusive, ele estará presente. Nós vamos fazer a comemoração do aniversário dele aqui em Foz. Minha mãe também era ministra de Eucaristia. A dona Rose, que é minha madrasta, também. Né? Ou seja, a gente vem de uma família. Eu quase fui para o seminário. Minha mãe, né? O sonho de sua mãe, né? Queria que eu fosse padre, né? E eu virei o que sou hoje, né? Não sou muito praticante, mas, por exemplo, a Valentina agora vai fazer primeira comunhão no dia 4 de maio. Não sei se esse programa já terá ido ao ar até essa data, mas enfim, ela está se preparando para fazer a primeira comunhão. Então a gente procura levar os filhos por esse caminho, né? Por esse caminho do bem, da fé, da fé, do bem, enfim, né? Da empatia com as pessoas, da solidariedade, da fraternidade, enfim, que acho que esse é o nosso propósito de vida. Claro que sim. A responsabilidade dos pais é conduzir os filhos pelo bom caminho, né? Aquilo que nossos pais não fizeram. Piola, quero te agradecer. Eu tento passar esses ensinamentos que eu recebi do meu pai, da minha mãe, enfim, do meu avô, né, da minha avó. Claro, é uma sequência, né? Das avós, né? Porque o meu avô materno não cheguei a conhecer. Conheci só a avó. E o meu avô e minha avó, eu tenho lembranças muito fortes da minha infância, lá em Dois Vizinhos. Eu saía do Jacutinga, ia para Flor da Serra para estudar na escolinha. Aí, a distância para chegar no meu avô, que era já em direção à cidade, né, era menor do que voltar para casa do meu pai e da minha mãe. Às vezes, eu não aparecia em casa. Estava no vô. Ia parar no vô. Aí, meu pai saía lá de baixo, subia, fazia aí seus 10, 11 quilômetros para me buscar eu e meu irmão, que a gente fugia, saía da escola e ia lá no vô. Porque lá tinha um parreiral, né? Então, época de final de ano tinha uva, a gente pegava e comia, pegava a uva do pé ali. Tinha um canavial,
Então a gente fazia melado, fazia puxa, enfim. Açúcar mascavo, mudaram o nome, era açúcar amarelo. Açúcar amarelo, né? Agora mascavo. Né? Caldo de cana, essas coisas. A gente colhia melancia e melão na roça, né? No meio das plantações. Banana no cacho lá. Banana no cacho, enfim. Eu sou dessa época, né? Então, e 1, 2 vezes por ano, meu avô reunia todo mundo, todos os filhos, netos, enfim, né? E era uma festança, né? Fazia aquela mesa assim, né? Cuca não faltava. Cuca Galinha não faltava. assada não faltava. Não faltava. Crush não faltava. Mirinda não faltava. Torresmo. Fanta e mirinda não faltava. Pão sovado também não faltava. Então, a gente tenta, claro, hoje trazer essas memórias assim. Sim, e não deixar morrer, né? Não deixar morrer, mas assim, passar esse conhecimento para os filhos. Né? Eu passo hoje horas muito agradáveis com eles, com eles e com os amigos, porque eu sempre gostei de cozinhar, mas teve tempos atrás, ainda estava no turismo, o Guilherme Paulos, que um dos grandes, a gente chama ele de Midas do turismo brasileiro e tudo mais, porque ele criou a CVC, a Webjet, depois isso, mais aquilo, dono do Wish ali, do campo de golfe, enfim, né? Ele vendeu o Wish, né? A rede, né? Mas tudo que ele toca, e aí um dia coloca a mão, transforma. E aí ele fez um jantar lá no Wish, chamado Chefe por um Dia. Convidou 50 pessoas na cidade e trouxe um chefe famoso na época, não lembro o nome dele, mas o cara fazia um programa no SBT. O cara fez um jantar agradável à noite. No final do jantar, ele pegou uns aventais com o nome de cada uma das pessoas, chegou e distribuiu nas mesas e disse: o próximo chefe será você. E aí eu tive que bolar os pratos, entradas, pratos principais, pratos, enfim, sobremesa. E ali eu acho que despertei um pouco a culinária masculina. Aquela vocação que estava meio que oculta em mim, escondida em mim, e tudo, e passei a cozinhar. E fazer uns risotinhos, fazer umas massas especiais e tudo mais, enfim, mas a minha especialidade é fazer risoto, tá? Então eu faço risoto para os amigos. Outro dia, num grupo aí, eram 32 pessoas, nunca cozinhei para tanta gente, né? Tive que cozinhar para 32 pessoas, porque o dia que eu fiz o meu chefe por um dia lá, para 50 pessoas, estava toda a equipe de gastronomia do hotel me acompanhando. Eu dizia o que eles tinham que fazer. Fácil. Foi mais fácil. Mas agora foi diferente. Eu tive que cozinhar sozinho. Aí contei com a ajuda de alguns voluntários, de duas, 3 pessoas que me ajudaram a cozinhar para 32 pessoas. Não, né? é fácil. Foi um desafio. Matou a pau, claro. Né? Saí do jantar aclamado como chefe. Eu que não fiz nenhum curso de gastronomia, aprendi fazendo. Tem mais uma opção na sua vida, então. Não, fome a gente não passa, a gente se vira. Não passa mais, né? Não vai mais comer macarrão lá que nem em Curitiba, né? Qualquer coisa a gente cozinha, canta nos botecos, enfim. Te agradecer pela tua presença aqui no podcast Pode Ver. Tua história é muito longa e recheada de coisas maravilhosas. Espero que todo mundo tenha aprendido um pouco mais a conhecer esse cidadão aqui, que é do vizinhense, assim como eu. Um abraço, Piola. Valeu. Valeu, meu compadre. Nós somos compadres, né? Somos compadres, exatamente. Então, e amigos de muitos anos. Amigos, irmãos. Você sabe com a graça de Deus. Essa nossa amizade é para a vida toda. Né? E para outras vidas também. Acredito que sim. Que nossos filhos sejam continuidade. Sejam continuidade de nós. Né?